Olá, bem-vindos ao Ecos da Presença. Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de depressão e alterações do humor. Meu nome é Maurilene Bacelar, eu sou psiquiatra e estou aqui para falar para vocês sobre o que é humor. É muito comum confundirmos o humor com os sentimentos ou emoções. Tem diferença? Tem. Emoções são alegria, tristeza, aquelas coisas que a gente viu no Divertidamente, né? A ansiedade. Os sentimentos são coisas mais elaboradas. Angústia, ela tem valores, culpa, né? Um sentimento de culpa, ela é recheada de elaborações mentais, ideias que nós temos, e aí geram os sentimentos. E o humor, às vezes alguém está triste e diz: "Eu estou deprimido hoje". Essa frase não faz sentido, porque alguém não fica deprimido por um dia, por 2 dias, por 3 dias. A definição de depressão é uma alteração do humor por pelo menos 15 dias, permanente daquele humor, tá? No caso da depressão, é o humor rebaixado por pelo menos 15 dias. Esse humor rebaixado não é necessariamente o sentimento de tristeza. Ele pode vir acompanhado do sentimento de tristeza. O humor é a energia do corpo, é a força que move o corpo. Então, a depressão ela pode vir com a emoção da tristeza e uma alteração da vontade, uma baixa energia, uma fadiga, uma lentificação do pensamento. O corpo fica mais lento, com menos energia, por mais de 15 dias. Então, muitas vezes, alguns transtornos causam oscilações profundas das emoções. Então, às vezes, eu estou com muita raiva e de repente eu estou muito triste, e aí eu sinto angústia, culpa, um monte de pensamento, eu não me sinto amada, não me sinto valorizado, eu reajo, ou seja, com raiva, angústia, tristeza. Quais são as emoções? O que está acontecendo? Mas isso não é depressão, entende? Quando eu falo em depressão, humor rebaixado, permanentemente rebaixado, eu preciso diferenciar. Essa depressão é o que a gente chama de depressão maior. Ou seja, o indivíduo não tem transtorno bipolar e ele está deprimido? É muito difícil fazer essa classificação e muitas vezes o psiquiatra vai fazer com o tempo e o acompanhamento, né? No primeiro episódio de depressão, a gente ainda vai descobrir o que está acontecendo com aquele indivíduo, mas precisa ser avaliado. Então, o humor está rebaixado por mais de 15 dias, procura um psiquiatra, entendeu? O que está acontecendo? É muito importante tratar logo. Por quê? Prolonga? Prolonga. Cronifica? Cronifica, em muitos aspectos. Fora a depressão maior, que é esse episódio onde o indivíduo deprime, né? Que a gente precisa achar os fatores que levaram àquela depressão, o que, que aconteceu, a gente tem o chamado transtorno depressivo recorrente, né, que é uma depressão que vai e vem com grande frequência. E quando eu trato um episódio depressivo, eu tenho que lembrar de tratar a depressão e prevenir a recorrência, porque os transtornos psiquiátricos recorrem. Por isso, às vezes, o tratamento é longo, mas tem alta sim, tá? Quando eu falo de um transtorno depressivo recorrente, que a causa dele é um transtorno de personalidade, é mais longo ainda, porque eu preciso tratar não é a depressão, é o transtorno de personalidade que está causando aquilo. Na maioria das vezes, no início da vida, os transtornos de personalidade na fase jovem, adulto jovem, eles vêm com toda essa gama de oscilações de humor que eu falei. À medida que o indivíduo vai envelhecendo, pode sim causar um transtorno depressivo recorrente, ou seja, o humor vai realmente deprimindo por toda aquela carga de valores e emoções e sentimentos que nós falamos. Quando eu falo em depressão, e o psiquiatra precisa diferenciar de uma depressão bipolar, qual é a diferença? Na bipolaridade, existe uma alternância desse humor que não é de uma hora para outra no mesmo dia, nem com 3 dias. Então, aquela pessoa que muda de humor, que todo mundo percebe, ai, é bipolar. Não é bipolaridade, tá? A bipolaridade, essa alteração de humor, ela também é prolongada. 5 a 7 dias, né? Dependendo do que eu estou falando. Então, aquele humor está elevado, ou seja, o corpo com muita energia por um tempo prolongado. E depois, ciclicamente, com baixa energia por um tempo prolongado,
alternado por períodos de normalidade, onde a cognição fica normal e a pessoa volta plenamente ao normal. O tratamento de um tipo de depressão para outro tipo, para outro, é diferente. Por isso é muito importante fazer um acompanhamento. Na Bíblia, a gente vê, nos Salmos de Davi, por exemplo, que em alguns momentos ele clamava: Meu Deus, né? Onde você está? Quando você vai ouvir minha oração? E parecem momentos de grande aflição. Em um momento da vida, Elias esteve muito cansado e muito fadigado. Ele sentiu seu corpo com energia muito baixa e ele desejou morrer. Estava Elias deprimindo? Quando Elias estava deprimindo, os anjos vieram e cuidaram dele. Deram alimento, né? E o Senhor o ergueu com sua presença. Então é importante, se alguém está com depressão, que ele seja cuidado, né? E levado a um tratamento. A pessoa que está realmente com depressão, dificilmente ela vai dizer, ela vai falar. Ela não chega para dizer eu estou com depressão, nem reconhece que está, ela só se sente estranha, não se reconhece, não tem energia, é estranho. Se não entende daquele negócio, não vai saber que está com depressão e dificilmente vai pedir ajuda, porque a vontade está muito reduzida. Como eu disse, confunde com alguns outros transtornos de personalidade, mas a depressão mesmo, ela precisa que alguém vá e ajude. Isso é diferente de alguém que tem um transtorno de personalidade ao longo da vida toda e a família tem que ficar ao longo da vida toda fazendo tudo por ele. Precisa de tratamento também para essa família entender até que ponto precisa ajudar aquela pessoa, até que ponto não. Porque um transtorno depressivo maior, ele tem uma duração de 1 ano, mais ou menos 1 ano, né? Entre 9 meses, 1 ano e meio ali para tratar, e diz, ok, você voltou ao seu normal. Um transtorno bipolar, ele é cíclico, vai tratar ao longo da vida, mas o indivíduo ele consegue voltar ao normal. Quando eu falo de um transtorno depressivo recorrente, atrelado a um transtorno de personalidade, aí essa família, esse indivíduo tem que aprender a lidar com isso. Porque para o resto da vida vai adoecer todo mundo da casa. Então precisa de um tratamento e precisa de um resgate da autonomia. Mas naquele momento que Elias adoeceu, o Senhor mandou os seus anjos. Ele se sentiu exausto. O Senhor o alimentou. E o Senhor deu para ele a presença dele numa brisa suave. Esse texto está em 1 Reis 19, 5, 8. O Senhor deu para Elias provisão. O Senhor deu para Elias a sua presença, o seu consolo, os seus anjos e o alimentou. Então, se hoje você está assistindo esse vídeo e você sente que você está sozinho, ou talvez clamou como Davi, Senhor, até quando? Até quando meus inimigos virão contra mim? Ou até quando eu me sentirei sozinho? O Senhor dará a sua presença. Aquele que confia e se refugia no Senhor, descansa na sombra do Altíssimo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e a minha segurança. Então, seja lá qual for o tipo de depressão que você está passando, você pode aceitar sim um tratamento. Isso não é pecado. E se esse tratamento vier com uma cobertura espiritual, com a presença da tua comunidade de amor junto, com a presença do Senhor, do Espírito Santo e das orações, você vai ter muito mais fortalecimento espiritual e perspectiva de cura, de regeneração, de vida nova. E uma coisa que eu aprendi é que eu tenho toda a saúde que eu preciso para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Nunca, jamais, algo na minha saúde vai me impedir de cumprir aquilo que Deus tem para mim, o seu propósito, de ser sua amiga, de cumprir sua vontade, de orar, venha o seu reino, de trazer o seu reino para o meu redor. Do mesmo jeito é você. Você tem toda a saúde que você precisa para fazer a vontade de Deus, para cumprir seu propósito, para ser plena da presença do Espírito Santo. Você tem toda a saúde que você precisa para trazer o reino para o seu pequeno mundo, o reino de Deus para o seu pequeno mundo, para dizer, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, falando um pouquinho de depressão e falando um pouquinho da provisão do Senhor nos momentos de depressão. Um forte abraço e até o próximo vídeo.